Temos um futuro? Para ter um futuro, condição mínima necessária que sejamos imortais. Sem ela, sem imortalidade, não temos futuro. Se tudo acaba no túmulo, qual é o melhor investimento que podemos fazer no futuro? Se acaba no túmulo, essa é a condição. Comprar um terreno no cemitério. Esse é o melhor investimento. Precisamos lembrar, primeiramente, de que temos um futuro. E este futuro está pautado e calcado na imortalidade. Mas, sendo imortais e tendo esta consciência de que somos imortais, estamos investindo no futuro? Que investimento a gente está fazendo no futuro? Comprar uma casa nova, reformar a casa, comprar um carro novo, isso aí? Esse é um futuro de curto prazo, passageiro e ilusório. Mas muitas vezes nos templos religiosos, aí entra a questão do texto lido agora há pouco, que eu não escolhi, foi até escondido de mim o texto, né, com um uso da lei de Italião, depois eu explico. Tá? Mostrando que às vezes, estando nas questões, lidando com as questões espiritualistas e pensando neste futuro enquanto seres imortais que somos, como espíritos que somos, muitas vezes também nos iludimos. Esperamos milagres, esperamos respostas prontas, esperamos as coisas prontas e esquecemos de um único detalhe. Nós construímos o futuro. É tarefa nossa. Ninguém vai construir por nós, não vai ser o padre, não vai ser o pastor, não vão ser os espíritos. E às vezes o próprio espírita, principalmente na condição de médium, muitas vezes, entra pela linha da ilusão. Que Kardec chamou de fascinação. Que é a influenciação mais perigosa que tem. Porque quando você tem uma obsessão, onde a pessoa cai, estribucha e se debate, é fácil de você perceber que ela está obsediada e tratar. Mas o fascinado adora estar com o obsessor. Porque não usa o direito da razão. Mas não é só a razão. Para construirmos o futuro é preciso razão e sentimento. Fica com o tema aí. Aparece a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata do progresso intelectual e do progresso moral. São duas coisas que devem estar juntas. Não só a razão, mas também coração, sentimento. Simbolicamente aqui é simbólico, né? Que pertence, tanto razão e sentimento pertencem ao espírito. Então, para que sonhemos e construamos um futuro, é preciso que a gente faça a nossa parte. Isso tem se falado muito nas palestras, tem sido ultimamente incisivo, eu mesmo e outros expositores, tem sido incisivo na necessidade da nossa ação. Temos que ser ativos e não passivos. E muitas vezes somos passivos, inclusive nos tempos religiosos. Esperamos que as coisas venham. Não vêm. Os tempos religiosos oferecem ferramentas, recursos, para que a gente reflita, abastece a nossa razão e o nosso sentimento para que a gente haja. E o texto lido falou da importância da ação. Sem ação não tem conhecimento que tenha utilidade. E nós já temos bastante conhecimento. Já sabemos o que fazer, o que nos falta fazer. E por que tudo isso? Para que a gente conquiste aquilo que tanto sonha, felicidade. A gente sonha com a felicidade, mas não a persegue. Quer que ela venha. Ela não vem. A gente tem que ir atrás dela. Através da mudança de atitude, de comportamento e assim por diante. E por isso, os tempos religiosos têm uma grande contribuição. Por isso, os expositores espíritas, principalmente, mas também os evangélicos, os católicos, têm sido incisivos na necessidade da ação. Para que a gente vá atrás daquilo que a gente quer. E como seria este futuro? Dá para a gente consegue imaginar como seria o futuro quando nós agíssemos de acordo com as orientações, especialmente do Cristo? Quando nós agíssemos de acordo com o Evangelho, eu tenho dito que nós temos aí conhecimento do Evangelho, em teoria, 20%. É muito profundo o Evangelho de Jesus, nós ainda não aprofundamos. É um chute, meu, mais que 20%. O problema é que não vivemos desses 20%, quanto vivemos. Para que a gente construa esse futuro. E como seria esse futuro construído? Aí eu vou pegar um texto de Emmanuel, que está no livro, lido agora há pouco, com o nosso, o item 41, cujo título é No Futuro. E eu peguei para fazer essa palestra numa leitura que a Gorete fez aqui. Numa palestra que eu fiz há algum tempo atrás, na abertura, ela leu esse texto de boca. Merece a palestra.
merece uma reflexão, para nos motivar a ir atrás desse futuro. Emmanuel descreve como seria esse futuro, pegando um trecho de Paulo de Tarso, que está, ele sempre abre, vocês viram agora, ele abre com uma mensagem do Cristo, com nós, caminho, verdade e vida, fonte viva, vinha de luz. São obras de Emmanuel que pegam um trecho de Jesus ou das cartas, principalmente de Paulo, e nos traz uma reflexão mais profunda sobre aquele trecho. E destrincha um pouquinho mais para a gente. E Paulo nos diz: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O que Paulo está nos mostrando? Quando atingirmos a consciência, quando atingirmos a convicção da existência de Deus, não precisa mais falar para ninguém de Deus, ensinar sobre Deus para ninguém. Porque já seremos conhecedores de Deus. Ainda precisa, nos tempos religiosos, falar de Deus e insistir na sua existência, porque nós ainda temos insegurança nisso. Porque não nos apropriamos desta convicção. E por isso Kardec propõe que fé inabalável é aquela que usa a razão. Faz uso da razão. Esta fé se sustenta em qualquer época da humanidade. E nos convida a encontrar Deus pela razão. Já que não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, resposta à pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos, pela obra se conhece o autor. Por um axioma da vossa própria ciência, a resposta à pergunta número 4. Diz desse axioma que a todo efeito é uma causa que lhe deu origem, isso é ciência. Se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. E a forma de encontrarmos o Criador observando a obra. É o uso da razão para encontrar o Criador. Esta fé é inabalável, porque você apropria-se do conhecimento, se apropria-se desta verdade. Já temos a convicção de Deus? Convicção. Se temos a convicção de Deus, não nos questionamos mais sobre Ele. Não ficamos buscando Ele, nós sabemos dele. E sabemos da sua existência, da sua presença, da sua providência e principalmente da sua misericórdia. Às vezes as pessoas dizem em prece do merecimento para receber alguma coisa de Deus. Eu questiono isto. Nós jamais teremos merecimento perante Deus. Sempre estaremos endividados com Ele. Porque Ele sempre nos dá muito mais do que nós possamos merecer. E aí Emmanuel vai fazer uma reflexão quando estivermos nesta condição. De entendermos Deus profundamente, estaremos entendendo nós profundamente e estaremos entendendo o nosso próximo profundamente. Estaremos amando a nós, ao próximo e, por conseguinte, a Deus. E aí as nossas ações nos levarão, aqui, tinha falado Paulo, carta aos Hebreus, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, ou da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. No mundo em que vivemos hoje, nós conseguimos imaginar esta situação? Esta possibilidade? Mas ela está posta. E ela ocorrerá. Apesar de nós. Eu digo apesar de nós porque aqueles que não acompanharem o progresso evolutivo vão reencarnar no planeta primitivo e aqueles que acompanham ficam por aqui. Então, apesar de nós, se nós não acompanharmos e não buscarmos gravar em nós a lei, mas gravar em nós a lei só é possível pela prática. Não é pela teoria. A teoria não é suficiente. A teoria é apenas um pequeno passo. É preciso que a gente viva. Tenho dito com frequência, não basta, não tem função praticamente saber o Evangelho de Jesus de cor, se não praticamos. É preciso praticar. É a prática que consolida conhecimento. E comparando com as nossas escolas, com as nossas universidades, tenho dito que a faculdade, 25% do conhecimento de uma área. O restante do conhecimento daquela área está na prática daquilo que você aprendeu nos bancos universitários. Ou em qualquer outra área, não precisa ser da universidade, em qualquer área. O restante está na prática, o Evangelho não é diferente. Para chegarmos a cumprir a lei e termos todo o conhecimento e a sua vivência, necessário é que comecemos a exercitar a lei. Assim como para você dirigir, tirar carteira de motorista, não é preciso conhecer a lei de trânsito ou não? É ou não? É?
Mas a gente anda por aí, parece que o pessoal não conhece a lei direito. Pois é, nós às vezes achamos que conhecemos a lei de Deus, mas não vivemos. Se não vivemos, não conhecemos. E não estamos construindo o futuro. Para construir o futuro e chegar neste futuro, é preciso que vivamos a lei. É a vivência da lei que nos leva para lá. Não são milagres, não são expectativas, não é o pastor, não é o padre, não é o orador espírita que vai levar ninguém até lá. É a prática. Oferece-se nos templos religiosos a teoria e a oportunidade como laboratório pelas atividades que uma casa espírita, uma casa religiosa oferece como laboratório, como oficina, a oportunidade da tarefa de pôr em prática. Mas é a prática que consolida isso. É a prática que vai nos fazer conhecedores e viventes da lei. Prossegue Emmanuel. O cárcere cerrará suas portas e os tribunais se quedarão em silêncio. Na situação que vivemos hoje, no Brasil principalmente, dá para imaginar fecharmos as prisões? Dá para imaginar que os tribunais não hajam mais? Mas é possível. É esse futuro que temos que buscar. Onde todos possam estar numa relação que só o amor possibilita. Mas isso já ocorre em alguns lugares. Tem algumas notícias aí que na Holanda estão fechando presídios. Que bom, né? Podia transportar esses presídios para cá, a gente está precisando de alguns, né? Ainda mais com as questões aí de Lava Jato, a gente está precisando de alguns presídios mais aí. Talvez só precisar de mais. Mas é possível. Alguns países, quando Kardec classifica que os mundos sofrem um processo evolutivo até chegar a mundos celestiais, começa lá em mundos primitivos, mundos de prova e expiação que estamos vivendo, e transitando já estamos para mundos de regeneração. Esses tempos são chegados para isso, para esta transição que estamos vivendo. Depois vamos aí para mundos felizes, mundos celestiais e assim por diante. Nesse processo seletivo, nessa transição que estamos vivendo, os tempos são chegados para isto, para passarmos para um mundo de regeneração, onde o mal começa a perder força e começamos a viver este futuro. Alguns países já estão. Eu quero crer que alguns países já estão lá, em regeneração. E nós ainda estamos cá. Como Finlândia, Coreia do Sul, né? Holanda, Noruega. E para mim, especialmente o Canadá, por exemplo, porque eu já tive a oportunidade de conhecer o Canadá. Nunca tive aquele sonho desesperado que algumas pessoas têm. Desesperado não, sem problema nenhum ter esse sonho de conhecer o exterior. Algumas pessoas têm como projeto de vida, não tem problema nenhum ter esse projeto, mas eu nunca tive. Eu gosto muito de viajar e não consigo conhecer o Brasil todo. Então, tá bom por aqui. Mas aí meu filho resolveu, em 2010, morar no Canadá. Aí não tem jeito, eu tive que ir para lá. Questão de família. Inclusive tem um neto lá, tá vindo o segundo neto, eu estava olhando aqui, namorando a menininha que estava aqui do colo da avó e da mãe, né? Coisinha linda. Então, e a primeira vez que cheguei no Canadá, eu fui conhecendo um pouquinho, ele mora na cidade de Montreal, conhecendo um pouquinho, o primeiro pensamento que me veio, pensando no Brasil, é possível. É possível viver melhor. É possível ser mais tranquilo. E esses países têm isso. Meu filho, antes de fazer a decisão de ir para o Canadá, ele fez uma pesquisa. Montreal, mais ou menos o mesmo tamanho de Curitiba. E uma das pesquisas que ele fez é quantos assassinatos tem em Montreal. Montreal tem por ano assassinatos, o mesmo número que Curitiba tem no final de semana. Dá para ter a ideia da diferença? E coisa curiosa, lá eles resolvem. Lá eles encontram o responsável. Eles têm metrô desde a década de 60. Nós aqui não dá para fazer metrô, porque Curitiba, alguma resposta de algum político alguns anos atrás, de que Curitiba é um manancial, então é muito úmido. Aí um dia eu passando de metrô por baixo do rio São Laurent, que divide, numa parte divide Estados Unidos e Canadá, passando de metrô por baixo do rio. Ah, lá embaixo do rio não é úmido, aqui é úmido, não dá para fazer metrô. Essas coisas que fazem parte das nossas ignorâncias ainda e do nosso pouco
pouca vontade de progredir e honestidade no processo, principalmente, em todos os sentidos, mas especialmente de governante, nesta área de governante. E um dia eu estou indo, subindo a escada rolante no modelo. Estava subindo a escada rolante, ou descendo, não lembro, para ir pegar uma estação de metrô, saindo, não lembro. E como a gente faz aqui na escada rolante, a gente põe a mão dos dois lados, né? Fica assim, subindo. Meu filho disse, pai, deixa de ser ignorante, fica para a direita. Por quê? Aí eu fui observar, todo mundo estava para a direita. Porque quem está com pressa consegue subir mais rápido. O que é isso? Preocupação com o próximo. Será que eles estão mais adiantados? Tudo que você olha, eu tenho ido todo ano para lá, desde 2010. Tudo que você olha de obra de construção tem a visão e a preocupação com o ser humano. Não estão preocupados com ideologias políticas. Estão preocupadas com ações na direção do indivíduo, do cidadão. É diferente? Muito diferente. Só assim nós poderemos, então, chegar num patamar de um dia não precisar de prisões. Precisamos construir isso, isso é tarefa nossa. Aí a gente fica pensando, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Aí eu fico pensando, mas o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Fico me perguntando às vezes, será que Deus não se enganou? Pode ter se enganado. Vai uma dessa, Humberto de Campos se enganou, escreveu o país errado. Aí eu lembro de uma historinha que, até uma piada, né? Que Deus estava construindo os países, né? Deus chegou um anjo e falou assim, olha, esse país imenso aqui na América do Sul, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem maremoto, não tem... Uma beleza dessa, não. E os outros? Não tem deserto. Aí Deus, mas para você ver o povinho que eu vou pôr lá. Se a gente observar, é isso. Aí eu fico pensando, estudando a doutrina espírita, não é privilégio estar aqui, é oportunidade. Para que a gente não atrapalhe em outro país. Para a gente não atrapalhar o progresso lá, e Deus nos manda para cá, nos reúne aqui, e nos manda o Evangelho, nos manda Chico Xavier, nos manda o Espiritismo que surgiu na França, vem para cá, forte, para ver se a gente desperta. O que estamos fazendo disso tudo? E a última palestra que fiz aqui, eu falei que nos falta tentar, já tentamos tantas coisas, já tentamos guerras, já tentamos diplomacia, já tentamos hipocrisia. Não sei se vocês lembram lá, quem estava aqui na última palestra, tentamos hipocrisia, tentamos guerras religiosas, fogueiras. Alguns já aprenderam que não deu certo. Tentamos capitalismo, tentamos comunismo, tentamos materialismo, e não deu certo. Lembram lá qual foi a pergunta? Aqui nos falta tentar amar. Só o amor é possível levar a esta condição. E o amor se fez presente na Terra há 2000 anos. 2000 anos. Alguns já entenderam. E esses países não estão focados nos templos religiosos. Estão focados na ação. E Jesus não está preocupado com os templos religiosos, por certo. Está preocupado com o templo interno nosso. Que possamos usar o seu Evangelho e viver o seu Evangelho. É isso que nos falta. Para chegar nesse futuro é preciso a vivência. A teoria nós já temos. Falta usar. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. Ou seja, não precisaremos mais nos preocupar com guerras. Não precisamos mais de guerra. Nunca precisamos de guerra. As guerras surgiram pela nossa ignorância. Guerras em nome da paz. Vamos fazer uma guerra para fazer a paz. Não dá, chacoalha, não cabe. Mas é isso que vivemos pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa ganância, por uma série de razões, as mais variadas, das nossas doenças íntimas. Pelos descuidos com esse templo interno. Como diz Alta de Souza num poema, volve a teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. É aqui que a coisa deve ocorrer, não é fora, é dentro. Para que ocorra fora, é preciso que ocorra dentro de nós, e a partir daí nós coloquemos para fora. O mundo tem aquilo que nós oferecemos. E vendo as crianças, às vezes as pessoas perguntam, falam, que mundo estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? A pergunta e a colocação está errada, é que filhos e que netos estamos deixando para o mundo. Porque o mundo é produto nosso. A vida que levamos, que o mundo leva, as condições, a miséria ou a ausência dela, a guerra ou a ausência dela, a guerra ou a paz.
é aquilo que nós produzimos. E quando se fala em guerra e paz, não precisamos falar de guerra e paz entre nações. Podemos falar de guerra e paz nas relações que temos, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no trânsito, por onde transitamos. O que estamos levando para o mundo que estamos oferecendo? Que estamos oferecendo aos nossos filhos, né, que estão chegando aí, para que sejam homens e seres de bem, para que possam construir esse futuro. Começa por nós, já começou, pelos nossos ancestrais, mas continua por nós e deve continuar pelos nossos filhos. O que estamos fazendo disso? O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, como fazemos hoje em muitos lugares. Mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Eu fico pensando com os meus botões aqui, eu sou oriundo da Força Aérea, sou oficial aposentado da Força Aérea Brasileira. Se eu falasse isso agora, vai ser preso. Mas as Forças Armadas é um peso para as nações. Qualquer Força Armada é um peso para a nação. Lamentavelmente ainda é necessário. Porque nós ainda não chegamos nesse futuro. Quando chegarmos nesse futuro de nos amarmos e praticarmos o bem, respeitarmos o direito do outro, nós não precisamos mais de Forças Armadas. Hoje precisamos. Você deixa a sua casa aberta? Se sai? Não, por quê? Porque alguém invade. A tranca e a porta da sua casa chamada nação são as Forças Armadas. Mas tem ideia do custo que representa isso? Você tem ideia do custo que representa um judiciário? Sistema prisional? Se aprendêssemos e se usássemos a lei do amor, estes recursos estariam sendo utilizados para quê? Para o bem-estar de todos. Em todas as áreas. Um peso ainda necessário e lamentável. E deixará de ser quando aprendemos a amar. Quando aprendemos a amar, nem a lei humana será necessária. A lei humana começa lá na lei de Italião, que é o que mais antigo se tem, olho por olho, dente por dente. Depois passa por o direito romano, que tem a base do nosso direito hoje, está pautado no direito romano. Mas a lei de Italião é antiga, já deixou de existir. Já? Quando alguém nos fecha no trânsito, a gente corre atrás e fecha também. Lei de Italião. Quando alguém nos diz alguma palavra que a gente não gosta, a gente replica com outra palavra para desagradar também. Lei de Italião. Ainda usamos a lei de Italião. Quando deveríamos usar a lei do amor. E aí estão as nossas dificuldades. Enquanto formos focados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa intolerância, na nossa impaciência, nós estaremos longe desse futuro. Só chegaremos nele quando nós vencermos a nós mesmos. Não é o outro, é a nós, a cada um de nós. A lei vai evoluindo, a lei humana vai evoluindo, ela sofre evolução. A nossa lei hoje é muito melhor que a lei romana. A nossa lei de hoje é muito melhor que a lei de 20, 30 anos atrás. Então qual é o problema? A gente não cumpre. Quando eu falei que é preciso conhecer a lei de trânsito para tirar a carteira de motorista, mas não é só conhecer, é preciso praticar. A gente não pratica. E não pratica coisas simples para o nosso ir e vir. Basta você ver o sinal fechando na cidade. Campo Largo, tá? Aqui em Curitiba, a pessoa vai culto, não tem problema. Você sempre vai ter alguém cruzando no vermelho. Sempre. Nós não conseguimos respeitar uma regra simples. A nossa pressa, o nosso direito se sobrepõe à vida das pessoas, porque a gente põe em risco a vida das pessoas. É a nossa ignorância, nosso orgulho e principalmente o nosso egoísmo. O meu tempo é mais importante que o de vocês. É assim que a gente se coloca. Enquanto a gente não se colocar, quando a gente não colocar a prioridade coletiva e do próximo na frente, nós não chegaremos nesse futuro. Em 2004, eu tive uma experiência bem curiosa, interessante, gostosa. Minha irmã teve uma oportunidade na Espanha, ela era separada, 3 filhos. E não tinha quem deixar os filhos, o pai não quis ficar com eles. Aí, eu assumi, por 1 ano, 3 filhos da minha irmã, e eu tinha 4 em casa. 7. De 7 a 14. Foi uma experiência, assim,
fantástica. Né? Mas é uma experiência fantástica. A gente aprende, a gente cresce. Nós temos que aproveitar as oportunidades para o crescimento. Né? E até a oportunidade de me aproximar dos meus sobrinhos. Eu sou muito ligado à família, então eles são argentinos, nasceram na Argentina, nem tudo é perfeito. Tem Argentina que não é brincadeira, não tem esse preconceito não, contra ninguém, não. Mas estavam você falou, ela veio morar no Brasil. Eu estava aprendendo, inclusive, já a falar o português, estudando aqui. De vez em quando eu fazia alguma reunião, final de semana, domingo, eu tinha que fazer uma reunião para botar a casa em ordem. Como é que foi o dia, o que vocês aprontaram, o que precisam acertar, para minimizar, melhorar as relações. E para olhar um pouquinho para o egoísmo, um dia eu fiz uma experiência, que vale aqui como uma lição para nós todos. Peguei um bombom na reunião e distribuí para cada um. Aí já queria abrir, não, peraí, tem 2 regras. Antes de comer o bombom, tem 2 regras. A primeira delas, você só pode comer o bombom que o outro te der. Aí já queriam trocar, digo, não, tem a segunda regra. Você só pode dar o bombom ao outro se ele te der. Tá certo? Criou impasse. Não tem saída. Ai, pai, mas não tem, tio, vai daí. Não tem saída. Pois é. Enquanto a gente fica esperando receber para depois dar, ficamos no impasse. E vivemos o caos que vivemos. Enquanto nós ficarmos esperando que o outro nos faça, ninguém faz nada para ninguém se todos fizerem a mesma coisa. Temos que fazer o contrário, oferecer. E essa é a lição do Cristo. Fazer o bem, sem olhar para quem, sem se preocupar. Porque a vossa mão direita, a esquerda não faça o que fez a vossa mão direita. O problema é que a gente, para fazer, a gente espera que o outro faça. E fica todo mundo esperando. Não sei se vocês lembram, tem um desenhozinho de 2 burros amarrados por uma corda e 2 montes de feno. Mas a distância entre os montes de feno era maior do que a corda. Um puxando para um lado, não chegava nenhum a comer. Aí os 2 burros resolveram se reunir, comer um monte de feno junto e depois ir lá comer o outro monte de feno junto. Será que nós somos piores que os burros? Claro que isso é um desenho, né? Ficamos puxando um para cada lado e ninguém tem nada. Enquanto nós ficarmos esperando pelo nosso umbigo, pelo nosso egoísmo, nós não chegaremos nesse futuro. Quando nós abrirmos mão, é que chegaremos. É por isso que o Evangelho de Jesus resume-se na lei do amor. E Kardec, interpretando que fora da caridade não há salvação. Capítulo 17 do Evangelho. Ou seja, é o amor é a solução. E o amor e a caridade são antídotos contra o egoísmo. E aí pegamos o segundo passo no Evangelho de Jesus, humildade. O antídoto contra o orgulho. Esse é o resumo do Evangelho de Jesus. Caridade e humildade. O resto é consequência. E só é possível chegar à caridade e humildade, paciência, tolerância, compreensão, indulgência, benevolência e por aí afora. As outras virtudes. Mas a essência está ali. E a essência dos nossos problemas está no egoísmo e no seu derivativo chamado orgulho. E daí saem todos os nossos problemas. Para chegarmos nessa situação de termos um futuro melhor e vivermos nesse futuro, é preciso que a gente vença isto que está dentro de nós. Estou falando geral, não conheço ninguém aqui pode ser egoísta, eu não estou acusando ninguém. Tá? Genérico, tá? Daqui eu saio. A justiça será ultrapassada pelo amor. Quando estivermos praticando a lei do amor, não precisa ser 100% como praticou Jesus, mas pelo menos aí uns 40%, não precisamos mais de lei humana. Porque a lei humana tem o papel de estabelecer critérios para as nossas relações. Quando o amor é o critério, não precisa de outra coisa. Tem advogado aqui? Não. Alguém é advogado? Não? Ninguém? Juiz? Policial? Não? Vai perder? Um dia eu falei isso, a presidente da casa dele, não, advogado não tem, mas tem um juiz aqui, que eu estou enrolado. Tem que tomar cuidado com o que eu falo. Mas, é verdade. Só precisamos de advogados, de juízes, de cárceres, de policiais, de forças armadas, porque não respeitamos o direito do outro. Aí precisamos de alguém que nos obrigue a respeitar. Moisés usava o quê?
criava a lei e dizia que quando não tinha exército, não tinha polícia, não tinha nada, ele criava a lei e dizia que era a ordem de Deus. Era o recurso que ele usava. Nós hoje não, cuidado com a justiça, cuidado com a polícia, você vai ser pego, cuidado com o radar. Por quê? Porque não cumprimos. Quando cumprirmos a lei do amor, não precisaremos mais estabelecer nenhum critério para as nossas relações. O amor já tem todos os critérios. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons e profundamente bons. Já somos bons? Estamos ensaiando, né? Profundamente bons. Outro dia, assistindo a palestra de Rossandro Clint, eu não sei se sou legal desse Clint, me enrolo na pronúncia, mas tudo bem, Rossandro. Ele disse que se você precisa pensar numa ação, se ela é boa ou ruim, você precisa parar para pensar, é porque você ainda não é bom. Quem é bom não precisa mais parar para pensar. Para respirar, você para para pensar? Não. Você faz automaticamente. Quando formos bons, nós não ficaremos preocupados em pensar o que é a melhor escolha. Qual é a melhor escolha? Ela é natural. Por quê? Porque dominaremos a vontade. Então estamos a caminho dessa vontade. Mas é tarefa indeclinável de cada um de nós. Se queremos um mundo melhor, se queremos um futuro melhor, é preciso construir isso. Kardec, na classificação dos espíritos, classifica lá em 3 grupos, né? E um dos grupos, não é o nome, é o título que ele utiliza, não lembro o título. E nos piores espíritos imperfeitos, tem 5 categorias. Depois, espíritos bons, tem 4 categorias. E a mais elevada, espíritos puros, não tem categoria nenhuma. Puro é puro. Né? Até nisso, Kardec tem sentido, não precisa fazer muita análise. Não. Eu até cheguei a pensar que eu era espírito bom já. Porque, diz lá, o espírito bom é aquele que já busca fazer o bem, ou coisa parecida. Eu busco fazer o bem. Aí me veio um cara chamado Cosme Massi, que só estuda Kardec. Em espiritismo, ele só estuda Kardec há mais de 30 anos. E estuda no original francês. Ou seja, sem os vícios, de repente, da tradução. Ele diz que há um equívoco na tradução. Não sei se ele tem razão ou não, porque eu não entendo francês. Então não sei se ele tem razão, mas vou acreditar que ele tem razão. Ele diz que espírito bom é aquele que só pratica o bem. Eu caí para o espírito imperfeito de novo. Mas temos que ser profundamente bons. E é essa a nossa busca. Mas seremos profundamente bons mantendo os nossos interesses egoístas? Mantendo o nosso orgulho? Colocando-nos na preferência em relação aos outros? Não. É preciso mudar. É preciso que a gente ofereça o bombom ao outro sem esperar receber de volta. A prece constituir-se-á de alegria e louvores, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. O que deve conter uma prece? 3 coisas. Né? Adoração, louvor a Deus, agradecimento e rogativa. Esse é o conteúdo de uma prece. E a gente faz o que mais? Via de regra, lembra de Deus quando a água bate no tornozelo. Para não dizer, mas assim. Né? Aí a gente lembra de Deus. Para quê? Para pedir socorro, ajuda. Não tem problema pedir socorro. Somos filhos ainda necessitados, temos que pedir socorro a Deus. Mas quando as coisas estão boas, a gente lembra de agradecer a Deus? De reconhecê-lo como o Pai amoroso, misericordioso e bom que o é? E quando tivermos atingido o nível de amarmos, não precisamos nem pedir a Deus, porque a gente vai ter consciência que não precisa pedir. E Ele nos oferece tudo o que precisamos de acordo com a nossa necessidade. E as nossas necessidades serão outras quando aprendermos a amar. Por enquanto, as nossas necessidades são um puxão de orelha aqui, um empurrão ali, um puxão lá, um filho problema lá, acolá e assim por diante. Para ver se a gente aprende. São os desafios das nossas lições. Mas essas casas não estão mais consagradas ao aprendizado especificamente, mas estarão consagradas a viver a fraternidade suprema de Emmanuel. A fraternidade é a base das nossas relações.
Valdo Pereira Franco, numa de suas conferências, numa de suas palestras, certa feita, ele falou em confiar. Aí, cara, está bem acompanhado, né? Joana disse para ele, decodifique, meu filho, diga que confiar. Ele que conta essa história. Decodifique, diga que confiar é fiar com. Sabe o que é fiar, né? Sabe? Tem alguém que não sabe o que é fiar? Não, senão a gente explica. Fiar com. E aí ele decodifica. Quando confiamos, estamos fiando juntos essa túnica nupcial que chamamos fraternidade. Olha que frase linda. Confiar. Conviver. E fraternidade só se estabelece se convivemos. E já falei sobre isso aqui, e até já referenciei a situação especial desta casa, seus trabalhadores e frequentadores. Porque é uma convivência muito amorosa. Parece que todo mundo se conhece bem. Na verdade, não conhece profundamente, porque nem eu me conheço profundamente, né? Estou tentando me conhecer, esse é um grande desafio. Mas já estamos estabelecendo uma relação próxima. Só convivência estabelece fraternidade. Só convivência vai estabelecer o conhecimento um pouquinho do outro. E o conhecimento do outro vai nos fazer perceber o quanto ele já andou, o quanto ele já caminhou. Às vezes a gente fica criticando, reclamando das pessoas que... a gente via certas coisas, vê nas casas espíritas, aquela que a gente frequenta, mais frequente e mais rotineiramente, a gente vê certas coisas. Ah, mas fulano já está 20 anos aqui e não faz nada. Só o fato de já estar aqui, essa pessoa já deu um salto. Aí nós fizemos um trabalho de treinamento lá em convivência e fomos perceber que aquela pessoa, da onde ela tinha vindo, das condições que ela veio, da vida que ela teve, das dificuldades que ela teve, ela deu um salto muito maior do que o meu. Muito maior do que a maioria que estava na casa reclamando. E o fato... ela não chegou à perfeição ainda, ninguém chegou. E quem sabe ela agora está pegando os primeiros passos para depois fazer. Quem sabe nós que já estamos decididos a trabalhar um pouquinho, e um pouquinho, porque ainda não é muito, já não fomos aqueles que ficamos esperando na encarnação anterior. E aquele preparo da encarnação anterior tem como base hoje. Então eu perdi muito a preocupação com aquilo que os outros fazem. Não estou preocupado se vocês estão aqui, o que vocês estão decidindo fazer da vida de vocês, não estou preocupado. É importante, mas não estou preocupado. Por isso estou trazendo reflexões, mas estou preocupado com o que eu estou fazendo. Parece egoísta? Não. É isso que temos que fazer. Eu não consigo mudar vocês. Eu não consigo mudar ninguém. Mal, e usando a expressão bem popular, mal e porcamente estou tentando mudar a mim. Por isso eu até brinquei. Alguém disse, vim hoje porque sabia que a palestra era sua. Tenho medo disso. Por quê? Porque começa a criar seguidores. Eu tenho medo. Eu não dou conta de mim. E a gente adora, com todo respeito, sem problema nenhum. Eu vou apontar para não ficar um peso de consciência aqui. Sem problema nenhum nós irmos atrás das pessoas que realmente dizem alguma coisa que nos mexe. Mas não podemos colocá-las como guru. O único guru que devemos colocar, esse foi crucificado há 2000 anos. Então temos que tomar cuidado. Por isso que eu brinco, é tudo brincadeira, tá? Não tem problema nenhum. Feliz que pelo menos uma pessoa gosta da minha palestra. Mas é uma verdade, eu digo frequentemente que se uma pessoa aproveitar, já valeu a pena. É claro que eu sei que tem mais gente que aproveita. Né? Uma parte ou outra sempre vai aproveitar, ou todo, não importa. A questão não é essa. Pareceu lamúria, mas não é. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. A pregação da lei viverá nos atos. O que quer dizer isso? A pregação está no exemplo. É a única, com tantas teorias que temos, exemplo. Então precisamos exemplificar, viver. Só assim. Portanto, a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em um tabernáculo de luz eterna. O reino dos céus está laceado no coração do homem. Não é no outro lugar. No coração, simbolicamente. O campo que traduzimos simbolicamente como o local dos sentimentos. Não é pela razão. A razão é instrumento. Mas é pelos sentimentos. Então precisamos estabelecer as ações de acordo com o nosso coração.
Mas para isso precisamos abastecer o coração de recursos. Se ele não tem o que oferecer. Se eu não coloquei na minha pauta interna a paciência, eu não tenho o que oferecer. A tolerância, eu não tenho o que oferecer. Enfim, o amor, eu não tenho o que oferecer. Então é preciso que a gente coloque esse Cordeiro de Deus. O que ele está colocando dizer como Cordeiro de Deus? Os ensinamentos de Jesus. Colocar nas nossas ações, no nosso dia a dia. E isso é uma tarefa contínua. Ninguém vai sair daqui agora com o Evangelho de Jesus em ação. Plenamente. Porque primeiro precisa conhecê-lo profundamente. Segundo, precisa vivê-lo para consolidar este conhecimento. É assim que se coloca. Em que o reino divino resplandecerá para sempre. Ou seja, o convite que Jesus nos faz, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é, deixai brilhar a vossa luz, só vai ocorrer com esta nutrição, com este combustível que colocamos dentro de nós, no terreno do sentimento, no terreno do coração, principalmente o Evangelho de Jesus. Tem muitos recursos trazidos por diversos emissários, inclusive pelos filósofos, principalmente da antiguidade, como Sócrates e Platão, que trouxeram grandes lições. Mas a síntese maior, o recurso maior, a fonte maior, o melhor combustível, com melhor octanagem, está no Evangelho. Sabe o que é octanagem, né? É o processo de combustão mais forte da gasolina. Para quem não sabe. Portanto, melhor recursos temos no Evangelho de Jesus. Está à nossa disposição há 2000 anos. Eu falo 2000 anos como muito tempo, eu não sei, porque o tempo de Deus é outro. Mas, olhando pelo nosso tempo aqui, já faz tempo que está aqui ao nosso dispor. A quantas encarnações nós já tratamos deste Evangelho? Em teoria. Quantas mais vamos ficar só na teoria? Precisamos partir para a prática. É isso, para construir esse futuro que está faltando, é a prática. É a vivência. Por isso, a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos. Manuel Filomeno Miranda, numa de suas mensagens, através de Valdeira da Franca, ele vai dizer que o melhor remédio, há alguns remédios paliativos, preventivos contra os nossos problemas, mas o curativo, a solução, diz Filomeno de Miranda, está na conjugação dos verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Todo mundo aqui sabe que é tempos e modos verbais, né? Você estudou, né? Português, né? Pois é, conjugação dos verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Este é o caminho. Jesus resume a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Mas o amor é na ação, não é em teoria. E muitas vezes a gente diz, eu te amo, mas profundamente a gente diz, eu não amo. Né? E às vezes está só iludindo. Né? Em função de algum interesse egoístico ou coisa parecida. Então precisamos repensar. Este futuro que Emmanuel propõe, ele já existe, parcialmente pelo menos, em alguns países, como se tem. E aqui, que somos a pátria do Evangelho, a coração do mundo. Quando isso chegará? Quando nós não precisaremos mais de prisões, de tribunais, de judiciário? Quando é que nós, em vez de construirmos prisões, vamos construir apenas escolas? Quando que nós vamos começar a fechar as prisões, como já acontece em alguns países, quando nós aprendermos a usar os recursos do amor? Não da sua plenitude, porque ainda estamos longe da plenitude, mas usarmos os recursos do amor mais próximo daquilo que a gente já tem em teoria sobre ele, daquilo que a gente já sabe do Evangelho. Vivemos, como brasileiros, vivemos os tempos religiosos, mas não praticamos o que os tempos propõem, porque, de certa forma, é uma hipocrisia. E dando continuidade, as lições chegam de variadas formas, em variadas linguagens, mas o sentido é o mesmo. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata do ensino de Jesus, sede perfeitos, tem um trechinho lá que eu gosto muito, é uma receita para a gente focar. A exemplo desta passagem de Emmanuel, é uma receita para a gente focar, para a gente olhar e dizer quanto nos falta, o que nos falta, o que estou tentando fazer, o que falta fazer. É o item que ele chama de o homem de bem. Diz o Evangelho:
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior estura, na maior expressão, na maior pureza. Conjugação dos verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. A linguagem é outra, as palavras são outras, mas o sentido é o mesmo. Então, este é o homem de bem. Por isso ele faz o seguinte: se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, falando da lei de Deus. Eu peguei os trechinhos só. É maior esse texto. Esse texto fica a sugestão de leitura e até de estudo. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. A gente faz isso? Normalmente tem queixas do outro. Normalmente a gente olha o que o outro nos fez. Mas o que a gente fez? O que a gente fez? E aqui vem de encontro, dizer que as mensagens elas chegam por vários caminhos, com várias roupagens. A pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos imortais: qual meio prático tem o homem para melhorar-se deste mundo? Estou interpretando. Os imortais respondem: o sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Como eu posso me conhecer se não olhar para mim? Ficar olhando para os outros, para os problemas e defeitos dos outros, querendo mudar os outros. Não dá. Eu posso até querer mudar os outros, para isso preciso dar exemplo. E aí Kardec também tem este questionamento: como eu posso fazer para me conhecer? E aí vem ele pede mais explicações, mantendo a pergunta, faz duas perguntas em uma, mantendo o número 919. Santo Agostinho responde: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Diariamente fazia um balanço do meu dia. É isso aqui. Dá uma olhadinha, como foram os meus atos no dia. Diariamente, por quê? Para que a gente não esqueça. Antes de dormir, dá uma olhadinha. O que eu fiz durante o dia? O que eu preciso amanhã corrigir, reparar, pedir desculpas? O que eu preciso cuidar para não fazer mais? É isso que Santo Agostinho está sugerindo. E vai além. Porque isso é o quê? Autoconhecimento. É o grande desafio, tenho falado em várias palestras, que o grande desafio para o ser humano não é mais informação. É aplicar a informação em si. Para aplicar em si, ele precisa saber quais são as suas más inclinações, suas más tendências. Também isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Preciso olhar para mim. E para olhar para mim, preciso olhar no meu ato. E olhar nas pequenas coisas. Porque Jesus nos diz que quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. A gente já quer ser ministro de Estado para mudar o país, já quer ser presidente da República para mudar o país. Não, o presidente não dá, que estava eleito, não tem vaga. Ah, pode até ter ministro, ele está montando, de repente, para mudar o país. Mas será que eu mudaria? Eu não tenho certeza, não serei, provavelmente nessa encarnação não serei ministro, nem governador, nem deputado, nem senador, mas posso me observar nas pequenas coisas. Se eu não respeito o sinal de trânsito, e depois, sendo ministro, me oferecerem 10 milhões de dólares para assinar um contrato, eu vou recusar? Eu não respeito o sinal de trânsito. Eu não respeito o direito do outro, a liberdade do outro. Será que eu vou recusar? Quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. Então, nós queremos mudar o país? Temos que mudar. Mudar os políticos, claro. Mudar os governantes. Mas mudar principalmente a nossa atitude. Nas pequenas coisas. Para que um dia a gente possa realmente ter um mundo. Se eu não respeito a lei, eu preciso da polícia. Eu preciso do judiciário. Eu preciso respeitar. Se eu aprendo a respeitar, eu não preciso mais. Quem respeita tem medo da polícia? Tem medo do judiciário? Está preocupado com o juiz? Só que tem um juiz aí que a gente precisa se preocupar muito com ele, um tribunal pesado. E da justiça humana, do tribunal humano, a gente tem como fugir. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Olha a beleza da obra. Deus, te dou a liberdade, meu filho, para fazer o que quiser. Mas junto contigo te dou um tribunal. E este não tem como escapar. Se é verdade, ele vai nos cobrar. Então precisamos mudar as nossas ações, olhando para elas. Vamos fazer coisa errada? Vamos. Nós temos que perceber que fizemos errado e tentar acertar. Mas a gente fica insistindo em fazer errado.
E aqui eu já perguntei, qual é a diferença entre persistência e teimosia? As duas coisas requerem fazer de novo. Tanto na persistência quanto na teimosia, você faz de novo. Na teimosia, você faz de novo do mesmo jeito. Não deu certo? Faz de novo. Não deu certo? Faz de novo, do mesmo jeito. Não vai dar certo nunca. Se já não deu certo de um jeito, não dá. Não vai uma vez, não vai dar duas vezes, não vai. Não é persistência. A persistência é fazer de novo diferente. Muda, não deu certo de um jeito, não foi bom, faz diferente. E recursos para fazer diferente, mudarmos, refletirmos, as casas religiosas oferecem, o Evangelho oferece, a psicologia oferece, material de autoajuda aí tem bom e ruim, mas os bons oferecem. Então falta o quê? Usarmos. Falta usarmos o Evangelho de Jesus. É isso que nos falta. E assim, encerramos com, em outras palavras, a máxima perpetuada pelo Cristo. Enfim, se fez ao outro e o que desejara lhe fizesse. Essa é a máxima, é a regra de ouro que o próprio Cristo perpetua. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não tem erro. Só dá erro se alguém for masoquista. Né? Aí, fazer aos outros o que eu gostaria que me fizesse, eu gosto de sofrer, eu vou querer que os outros sofram. Vocês conhecem alguém que gosta de sofrer? Nem sei se masoquista não está só na teoria. Né? Na prática, eu não conheço ninguém. E já convivi, conheci muita gente. E não vi ninguém que gosta de sofrer. Ou então, a negação, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Enquanto não vencermos o nosso egoísmo, enquanto não vencermos o nosso orgulho, não teremos esse futuro. Não teremos o futuro que já é vivido em alguns países. Mesmo aqui tendo o Evangelho e todos os recursos do Cristo ao nosso dispor. Que muitos países não estão nem preocupados com isso, mas a diferença está na prática. Nós aqui estamos tentando. O que estamos fazendo? Olhando para os nossos atos e buscando mudar. Se queremos um país melhor, um mundo de paz, precisamos construir. Se queremos esse futuro, onde não haja prisões, não haja exércitos, onde não haja canhões, onde não haja judiciário, precisamos construir esse futuro. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês da casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvir. Bem, privilégio. E é tão privilégio que às vezes impede o de fazer a prece e não passa por outro. Né? Passa privilégio. A prece é uma conversa com Deus. Né? Então vamos conversar com Ele. Senhor, depois desses momentos, das energias deste ambiente, da oportunidade de estarmos aqui, nos cabe agradecer-te. Agradecer por tudo e por tanto que recebemos. E não é pouco. Agradecer por tantas oportunidades que a sua generosidade e misericórdia nos oferece. E esta é uma das oportunidades da tua misericórdia, estarmos aqui reunidos, refletindo um pouco, aprendendo um pouco. Mas também, especialmente, te agradecer por ter nos enviado, entre tantos emissários na história da humanidade, ter nos enviado Jesus. Jesus, mestre, modelo de nossas vidas. A ti e a todos os trabalhadores, espíritos de luz que te auxiliam nessa tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a ti, especialmente, a nossa gratidão por teres estado conosco há 2000 anos, deixando as lições do teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado, o nosso fardo fica mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Mas também aproveitamos para rogar-te as bênçãos a todos nós, as tuas bênçãos aos nossos familiares, aos nossos lares, as tuas bênçãos a esta casa, que carinhosamente nos acolhe, frequentemente e periodicamente, para o aprendizado, para o reabastecimento, para a confraternização, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados em ti e sempre conscientes de que a tarefa é tua, não é nossa, somos apenas instrumentos e alunos necessitados. Por isso também o nosso obrigado. Mas aproveitamos para rogar as bênçãos também aos nossos irmãos que perambulam pelo mundo, e muitos perambulam literalmente, por não vos conhecer e não conhecer o Pai. A estes, por certo, as tribulações da vida se tornam
mais pesadas. Que a todos, e especialmente a estes, possas chegar com a tua inspiração, com a tua orientação, com a tua paz. E certos, querido amigo, de que atende às nossas rogativas, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos ao nosso querido Telmo. Estamos muito felizes de ter você aqui novamente. Né? Estar aqui. Daqui a uns dias ele estará aqui novamente numa quinta-feira. Aí, 29. 29 estará aqui novamente. Bom dia! Bom dia! Muito bem. Quem esteve ontem aqui conosco? Bastante gente não, então perdeu. Estava muito bom, não estava? Gente, quem não pôde estar aqui agora, não tem mais, realmente não pôde ouvir tudo que a gente ouviu e aprendeu. Foi muito instrutivo, muito bom. A gente não tinha vontade de ir embora. Deu 6h30, aí eu brinquei com o pessoal, porque eu não essa toda na hora do lanche, se mexendo com a ninguém se mexia. E tão bom, gente. Quem veio ontem saiu daqui com uma ferramenta nacional, mas vai ter o nosso site. Né? E para quinta-feira, minha menina deve estar lá. A gente vai entregar para a Dilma na terça, então lá pela quinta-feira ele vai estar lá. E aí a gente está equipando a nossa biblioteca com este tema, educação, família. Porque a vida está à base de tudo, na verdade, o tempo todo, nos trânsitos, o estudo que na família está à base de tudo. Então a gente está trazendo nossos livros muito direcionados para nós. E aí então eu estou trazendo aqui para vocês o SOS Família. Esse aqui é um livro antigo, mas gente, indispensável. Então, assim, tem tudo, eu trouxe 3 que tem todos os preços. Então, SOS Família, Divaldo, gente, Joana, não dá para perder. Help Me do quê? Esse livro é do Rossandro. Quem conhece o Rossandro sabe que ele é útil. Na biblioteca, para ajudar, para ler presente, gente, maravilhoso. Aí nós temos o mais caro, que é do Divaldo, Vivências do Amor em Família. Ontem a gente falou muito sobre isso. O amor em família. Que faz toda a diferença. Então, temos aqui obras que auxiliam, que ajudam. Então, fica aqui como sugestão. Marina vai me ajudar agora. Lembram que a gente tem 390 para trabalhar? Lembram disso? Sabe quantas que nós temos? A gente vai entregar o presente dia 10. Nós temos 60 produções. Temos que correr. Mas a gente sabe que no final dá tudo certo. Mas a gente precisa aí da ajuda de vocês. E a gente entende que às vezes a gente não pode dispor de R$20 para ajudar a fazer uma criança. Mas a gente tem coleta de trabalho. A gente precisa se movimentar, né? Vocês bem. E aí, olha só. Por que baixou para R$20? Vocês vejam as coisas mais bonitinhas e quem é que está fazendo? As mãos maravilhosas das nossas voluntárias. Então, antes nós íamos lá no mini preço, fazer a festa lá, comprando brinquedo para as crianças. Agora não. Elas decidiram, já tem, o ano passado, não, acho que o ano passado, elas passaram a fazer. E aí elas já saíram, então elas faziam um menininho, uma menininha, e aí no ano passado resolveram fazer a maninha para os bebês, que tem bebê nas creches. Ai, não contente com isso, elas já inventaram aqui, ó, mais coisas, para ajudar nesse valor. Primeiro que elas queriam fazer alguma coisa com muito amor para essas crianças, é muito importante. Né? Então elas estão fazendo isso. Só que, para a gente poder dar a roupinha e os doces, R$20.
social. Então, vamos levar essa oportunidade fora de nós. Então, se a gente não pode, alguém pode. Então, ajudemos. Não é a casa que nós estaremos ajudando, dando alegria para essas crianças que moram numa periferia, que não conhecem a história. Mas, com certeza, não são histórias bonitas, que são comunidades bem carentes. Então, a gente ia adotar, são duas creches, no primeiro momento de uma criança, são duas creches. Já tem anos que a gente trabalha com essas duas creches. Esse ano a gente ia trabalhar só com uma, por causa da dificuldade financeira. Mas a gente aposta que a gente vai conseguir ajudar, e não, mas diminuiu, eram 450, nós estamos em 391 esse ano. Então a gente aposta que a gente vai conseguir. Mas a gente precisa unir forças. Então, queridos, a gente conta com vocês. Ok? Lembrando que ainda temos lá as massas. Na biblioteca tem paleta. Aqui tudo lá. Então vamos se ajudando. Tudo correndo tudo bem aqui. Ok? Então, muito obrigada por estarem conosco. Estaremos aqui novamente, né? Vocês sabem que tem trabalho sexta-feira à tarde aqui? Sabe? Então quem não pode vir à noite, espalhe que às 15 horas temos tudo do livro dos espíritos, às 16 tem o trabalho de palestra. Tem estudo na quarta. O Edson já está entrando em férias, mas o Evangelho vai ter 15 dias só aí, entre Natal e Ano Novo, se assim ele decidir, e depois a gente embarca na conversa com Jesus de novo. Então, fiquem atentos, quem quiser, está aberto aí para vocês estarem conosco. Então, para aqueles que precisam do passe, o pessoal lá está posto. Quem não precisa, leva a energia da palestra do nosso querido Thelma.